teoria psicanalítica da ansiedade. Segundo Freud, a teoria original sobre a ansiedade resultava de uma descarga, de um represamento inadequado da libido. Quer a acumulação normal da libido no interior da psique fosse resultado de obstáculos externos à sua descarga adequada, pudesse ser em razão a obstáculos internos, tais como conflitos ou inibições inconscientes concernentes à gratificação sexual, considerada de pouca importância relativa quanto ao ponto de vista da teoria da ansiedade. Em qualquer caso, o resultado era uma acumulação de libido não liberada que se poderia transformar em ansiedade. A teoria não explicava como se processava essa transformação, nem os fatores que determinavam o momento exato em que ela ocorria. Esta era a situação da teoria psicanalítica da ansiedade até 1926. Naquele ano foi publicada uma monografia de Freud, intitulada Inibições, Sintomas e Ansiedade. Nessa monografia, Freud salientou que a ansiedade é o problema central da neurose e propunha uma nova teoria sobre a ansiedade, fundada na hipótese estrutural, e que vamos resumir a seguir. Ao procurar entender a nova teoria, devemos, antes de qualquer coisa, nos compenetrar de que Freud acreditava que a ansiedade tinha uma base biológica herdada. Em outras palavras, acreditava que o organismo humano é dotado, ao nascer, da capacidade de reagir por meio das manifestações psicológicas e físicas que denominamos ansiedade. Realmente, ele ressaltou que tanto no homem como nos animais inferiores, essa capacidade tem um valor definido de sobrevivência para o sujeito, pelo menos em seu estado natural. Se um ser humano, sem a proteção dos pais, não se atemorizasse por coisa alguma, seria logo destruído. Portanto, o que Freud procurou explicar nessa teoria da ansiedade não foi a natureza, nem a origem básica da ansiedade, e sim seu lugar e sua importância na vida psíquica do homem. Em sua nova teoria, Freud pretendia relacionar o aparecimento da ansiedade com o que denominou situações traumáticas e situações de perigo. Definiu a primeira delas como uma situação em que a psique é engolfada por uma afluência de estímulos demasiado grande para que os possa dominar ou descarregar. Segundo Freud acreditava, quando isso ocorre, a ansiedade automaticamente se desenvolve. Uma vez que faz parte da função do ego dominar os estímulos recebidos, tanto quanto descarregá-los de forma eficaz, seria de esperar que ocorressem situações traumáticas mais frequentemente nos primeiros meses e anos de vida, quando o ego é ainda relativamente débil e pouco desenvolvido. Freud, de fato, era da opinião de que o protótipo da situação traumática é a experiência do nascimento, tal como ela afeta o bebê que emerge. Nesse momento, o bebê é submetido a uma poderosa afluência de estímulos sensoriais, viscerais e externos, aos quais reage, com o que Freud considerava manifestações de ansiedade. O principal interesse de Freud no nascimento, como situação traumática, acompanhada por ansiedade, decorria aparentemente do fato de que o mesmo pode ser interpretado como protótipo de situações traumáticas posteriores, psicologicamente mais significativas, e como tal, coincidia com suas novas ideias. Freud dedicou grande atenção às situações traumáticas que ocorrem na infância logo após o nascimento. Como exemplo dessas situações, relatou o seguinte: um bebê nos primeiros tempos de vida é dependente da mãe para a gratificação da maioria de suas necessidades corporais e para atingir a gratificação, que nesse período da vida se relaciona primordialmente à satisfação das necessidades corporais, como por exemplo a amamentação, quando a criança sente satisfação oral, tanto quanto o prazer de ser aconchegada, aquecida e acariciada. O bebê, antes de atingir certa fase em sua vida, não pode obter prazeres, isto é, essas gratificações instintivas por suas próprias forças. Se quando a mãe está ausente, o bebê sente uma necessidade instintiva, que só pode ser satisfeita por ela, desenvolve-se uma situação que para a criança é traumática, no sentido em que Freud usou esta palavra. O ego do bebê não está suficientemente desenvolvido de modo a torná-lo capaz de adiar a gratificação, mantendo assim os desejos e impulsos em suspenso. Ao invés disso, a psique do bebê é engolfada por uma afluência de estímulos. Como não pode dominar nem descarregar de forma adequada esses estímulos, desenvolve-se a ansiedade. A ideia de Freud, contida na hipótese estrutural, consistia em que o ego é o local de todas as emoções. Sentir qualquer emoção é uma função do ego, segundo Freud, e naturalmente deve prevalecer também em relação à ansiedade. Os bebês muito novos possuem apenas rudimentos de ego, e mesmo essa pequena porção que começou a se destacar do resto do id ainda é praticamente indistinguível do mesmo.
Não obstante, seja qual for a parte do ego que pode ser distinguida em crianças tão novas, constitui o local em que se desenvolve a ansiedade. Freud acreditava também que a tendência ou capacidade do aparelho psíquico para reagir a uma afluência excessiva de estímulos, isto é, pelo desenvolvimento da ansiedade, persiste por toda a vida. Em outras palavras, uma situação traumática, no sentido freudiano, pode desenvolver-se em qualquer idade. Devemos lembrar ainda que a situação torna-se traumática e gera ansiedade somente quando os estímulos produzidos, sejam de origem interna ou externa, não podem ser adequadamente dominados ou descarregados. Tanto quanto podemos saber, as situações traumáticas que surgem em consequência das exigências do id são as mais comuns e as mais importantes nos primórdios da vida. Este conceito básico adquire importância clínica, isto é, a admissão de que as chamadas neuroses traumáticas da vida adulta, como por exemplo, as neuroses de guerra e o que se costumou chamar de choque traumático, são consequência de uma afluência avassaladora de estímulos externos que determina então, automaticamente, a ansiedade. O conceito de Freud sobre as situações traumáticas e sobre o desenvolvimento automático da ansiedade nestas situações constitui o que podemos chamar da primeira parte de sua nova teoria da ansiedade. Podemos agora resumir a primeira parte da nova teoria de Freud da seguinte maneira: a ansiedade desenvolve-se automaticamente sempre que a psique é assaltada por uma afluência de estímulos demasiadamente grande para ser dominada ou descarregada. Esses estímulos podem ser de origem externa ou interna, surgem, porém, mais frequentemente do id, isto é, dos impulsos. Quando a ansiedade se desenvolve automaticamente de acordo com esse padrão, é uma situação traumática. O protótipo dessas situações traumáticas é o nascimento. A ansiedade automática é característica da infância em razão à debilidade e à imaturidade do ego àquela época da vida, mas também se manifesta na vida adulta.